Ana Lígia, então conta para quem nunca ouviu falar, né, dessas aparições acontecidas lá no sítio da Guarda, em Simbres, né, Pesqueira, Pernambuco. O que é que aconteceu lá em 1936? Aconteceu que duas crianças camponesas começaram a ver uma mulher muito bonita que trazia o seu filho no braço. Sim. E na época andavam os cangaceiros pela nossa região, algumas pessoas ficaram com medo, se era alguém que estava escondido no meio do mato. E o pai de Maria da Luz foi investigar e realmente viu que não tinha ninguém escondido, não tinha condição de ter uma senhora no meio daquele mato, no meio de xique-xique, no meio de cactos, né? A nossa vegetação é caatinga, é uma vegetação muito, muito áspera, né? Muito inóspita. E as meninas continuaram falando que estava vendo essa senhora muito bonita todos os dias, a história se espalhou. O pároco local resolveu tomar uma providência e mandou que o pai das meninas fosse procurar o senhor bispo da época. E o senhor bispo determinou que o padre Kerle fosse investigar se era aparição mariana, se era eventos demoníacos, se era algum farsante, o que era. Sim. E aí o padre Kerle entra com muita propriedade nesse estudo e a primeira pergunta que ele faz pede para as meninas perguntarem para Nossa Senhora qual era o nome dela, e aí ela já abre essa história de uma forma esplêndida, dizendo: eu sou a graça. E quando ela diz eu sou a graça, pelos escritos do padre Kelly, ele deixou diários, deixou várias cartas, a gente percebe que ele tomou um impacto, porque ele viu ali uma profundidade teológica naquela resposta que era impossível para duas meninas camponesas. Sim. E aí ele vai pessoalmente inquirir essa aparição, e aí ele faz perguntas nas quais ele mistura a latim com alemão, porque ele era alemão, e ele faz perguntas de cunho teológico. Sim. E ele investiga de todas as formas. Então tentando ele ia pegar as meninas na mentira. Sim. Então ele ia fazendo perguntas em línguas que as meninas não conheciam, né? Isso. Fazendo perguntas em latim, fazendo perguntas em alemão, fazendo perguntas em italiano. E quando ele fazia essas perguntas, o que é que acontecia? As meninas olhavam para o local onde ela dizia que Nossa Senhora estava, e Nossa Senhora dava as respostas em português. Inclusive respostas que eram claras para perguntas que ele fazia de forma confusa. Sim. Então, por exemplo, ele fazia uma pergunta e dizia assim pergunta sobre a guerra, né? Era o período da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda, praticamente. Então, as meninas perguntavam a Nossa Senhora dava a resposta coerente, e ele dizia: não, mas não foi isso que eu perguntei que horas são. E elas olhavam para Nossa Senhora, e Nossa Senhora novamente dava a mesma resposta. E as meninas diziam: padre, ela está repetindo a mesma coisa, ela está dizendo isso. E aí ele foi se certificando, né? Mas o maior medo, a gente percebe pelos escritos dele, era que fosse uma manifestação demoníaca. Tanto é que nas perguntas tem várias fórmulas, isso aí foram outros sacerdotes que me falaram, várias fórmulas de exorcismo. Sim. E ela sorria, ela abençoava ele quando ela percebia essas fórmulas. Sim. Como em Lourdes, né? Nossa Senhora, quando ela apareceu em Lourdes, Bernadette também foi instruída que podia ser um demônio, e deram água benta para ela, e ela jogou água benta na aparição, e Nossa Senhora sorria, né? Assim, eu fico emocionado porque é Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora é nossa mãe. E ela aparece bem perto de nós, aqui no Brasil, né? Exato. E quando Nossa Senhora apareceu, ela se identificou como a graça, né? Ela quer ser chamada, ela quer ser por nós invocada como Nossa Senhora das Graças. E uma das coisas que chama atenção, pelo menos para nós teólogos, né, é que os padres foram para
para Nossa Senhora e insistiram muito numa pergunta que para eles é uma pergunta teológica, né? Eles queriam saber se ela era medianeira de todas as graças, essa é a primeira coisa, né? E não somente, se ela era também medianeira da graça eficaz, ou seja, da última graça da perseverança final na hora da morte. E eles insistiam muito nisso, né? Porque tinha uma discussão lá teológica entre eles, né? E é interessante que Nossa Senhora, muito mais teóloga do que eles, né? Na hora que eles iam fazendo a pergunta, ela se negava a responder, porque a pergunta estava mal formulada. E eles insistiam na pergunta a segunda vez e ela nada, não respondia. Até que o padre, né, Padre Kerley, especialmente, quis invocar Nossa Senhora, né, e fazer a pergunta de forma mais reverente. De forma mais doce. De forma mais doce, como mãe querida, etc, etc. E colocando também circunstâncias. Por quê? Porque Nossa Senhora não quer que essa aparição dela seja tratada como uma superstição, como um negócio assim: Nossa Senhora, ela garante a salvação na hora da morte, ponto e acabou. Então você pode viver uma vida depravada, uma vida de pecado, uma vida que for, que Nossa Senhora na hora da morte ela vai te dar a graça da perseverança. E isso Nossa Senhora não disse, ela não fez, né? Ela queria que os padres detalhassem mais a coisa, né? Ou seja, que eles dissessem: ela quem dá a perseverança na hora da morte, sim, mas se a pessoa viver uma vida digna, temente a Deus, seguindo os mandamentos de Deus, etc, etc, aquela graça final vem através dela também. Então isso é uma das coisas que me chamou muito a atenção, né? Pode ser que para o comum dos fiéis, né, não chame atenção, mas imagine só, duas meninas ignorantes, duas matutas, né? Né? Duas matutas, tá lá, sem instrução, sem grande catequese, sem nada. De repente, os padres fazem uma pergunta teológica e Nossa Senhora se recusa a responder porque a pergunta estava mal formulada. Porque Nossa Senhora queria que eles, né? E também é interessante que o padre ele fala da intervenção do anjo da guarda dele, né? Que o anjo da guarda dele, ele foi rezando para o anjo da guarda iluminá-lo de como fazer a pergunta, de como que ele podia. Então ele fez a pergunta, nada, e os padres não estavam satisfeitos. Eles ficaram inquietos com aquele silêncio de Nossa Senhora diante dessa pergunta. E foram falando, insistindo, etc. E pedindo inspiração do anjo da guarda. Me ajuda, como é que eu faço agora para fazer essa pergunta direitinho? Porque não é com qualquer um que você está falando, né? Está falando com Nossa Senhora. Então, essa realidade de Nossa Senhora das Graças, né? Ou seja, qual seria a tendência nossa quando a gente fala Nossa Senhora das Graças? A tendência popular é dizer, graças, quer dizer o seguinte: eu quero curar uma dor que eu tenho no ombro, eu quero curar, né? Eu quero um emprego, me ajuda a arranjar um namorado, me ajuda alguma coisa. Graça para o povo é isso. A Nossa Senhora vai na graça maior, a graça da perseverança final, a graça do céu, a graça de sermos salvos, a graça de irmos para Deus. É uma coisa assim tão, tão maravilhosa que nas outras aparições de Nossa Senhora, em Fátima, Nossa Senhora fala do céu, fala de salvação, mas não fala dessa forma contundente, né, de que ela está lá para nos dar a perseverança final. Né? Isso é uma coisa que me comove muito com relação a Simbres. Né? Acho que é a luz que mais brilha, que mais me chama a atenção. Né? Então, dessa mensagem de Nossa Senhora, dizendo para o povo brasileiro:
Eu sou a graça. Né? E que mais? Que outras mensagens que Nossa Senhora colocou ali naquelas aparições? Eu recentemente terminei um novo livro, que é O Inquisidor de Simbres. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar lançando. O Diário do Silêncio, ele traz o diário do Frei Estevão Rotting. O Inquisidor de Simbres traz o diário do Padre José Kerley. Porque o diário do Padre José Kerley demorou um pouco mais para a gente conseguir transcrever, porque como ele era alemão, às vezes ele misturava, escrevia um pouco em alemão, um pouco em português. Então, foi um trabalho mais demorado. Mas tem coisas preciosas lá. O senhor falando agora dessa doçura de Nossa Senhora, me veio à mente uma hora que ele pergunta, nessa aparição Nossa Senhora está com o menino Jesus no braço, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Que Simbres é uma aparição de Nossa Senhora e também de Jesus, né? Sim. E aí ele pergunta quantas pessoas o seu filho abençoou. E aí a menina olha, e aí ela diz: o meu filho abençoou 5, mas eu abençoei todos. E eu achei isso de uma beleza tão grande, né? Talvez tivesse lá só 5 pessoas em estado de graça, Sim. né? Aí ela diz: mas eu abençoei todos. Sim. E o senhor falando dessa questão da morte, uma outra coisa muito bonita que tem em Simbres, ela não se refere à palavra morte, ela fala acordar. Acordou para a graça. Sim. Inclusive quando ela fala da morte do próprio Padre Kerley, né? É que ela chama de meu sacerdote, o sacerdote da graça. Em 45, ela revela à irmã Adélia que o sacerdote da graça acordará no dia da graça. Que coisa. E aí eu encontrei o atestado de óbito do Padre Kerley. Ele morreu a 1h da manhã do dia 6 de agosto, que é o dia da graça, o dia da primeira aparição, do ano de 78. E o relato da morte dele é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Eu fui na casa do Padre Kerley junto com o Padre Gabriel Vilaverde, ele pode atestar isso. É completamente diferente. As freiras contaram pra gente que na hora do falecimento dele, ele sabia que estava para morrer. Ele pediu para se confessar. Ele se confessou antes de morrer com um amigo padre. Irmã Adélia estava pegando na mão dele e uma afilhada na outra mão. E irmã Adélia disse: se quiser botar a vela na mão dele, bote agora, porque Nossa Senhora já está vindo. E o quarto se encheu de nuvem. E botou a vela na mão dele e ele começou a cantar aquela música No céu, com minha mãe estarei. E morreu. Que bonito. Que maravilha. Com um quarto cheio de nuvens. E aí, quando a irmã Adélia faleceu, a freira que acompanhou a morte dela me disse a mesma coisa, a irmã Geralda. Na hora dela morrer, ela cantou Com minha mãe estarei. Foi as últimas palavras dela. Então, Simbres traz muito esse cuidado de Nossa Senhora com o essencial, que é com a alma, né? Salvar a alma da gente, mas também cuida da gente enquanto vida, que é quando Nossa Senhora vem alertar sobre os perigos, né? Sim. Principalmente sobre o perigo do comunismo entrar no Brasil. Sim. Muito bem, estamos aí de volta no nosso programa Arquidiocese em Comunhão. Eu sou o Padre Paulo Ricardo e nós estamos hoje falando de um tema importantíssimo. Em 1936, Nossa Senhora veio do céu para falar com 2 meninas, né? 2 matutinhas, né? Da roça, lá do município de Pesqueira, em Pernambuco. Nós estamos aqui falando com a Ana Lígia. Qual é a mensagem que Nossa Senhora deu para o nosso Brasil? E então, você falava, né, que antes do nosso intervalo, que Nossa Senhora então falou do comunismo. Como é que é isso? Isso. É a mensagem, digamos que foi o motivo que fez ela descer do céu para aparecer em Simbres, porque são mensagens muito contundentes, muito insistentes, são mais de 40 aparições em Simbres, né? É um caso raro, tantas aparições no mesmo lugar, e em todas elas ela adverte sobre o risco do comunismo entrar no Brasil. E eu acredito que essas mensagens foram tão profundas que Irmã Adélia, conheci Irmã Adélia já no finalzinho da vida. Se a gente falasse a palavra comunismo perto dela, ela chorava. Era proibido falar essa palavra perto dela. Então, realmente, ela deve ter ouvido ou visto coisas aterrorizantes.
E aí é bom a gente lembrar que quando a gente fala da questão do comunismo, a gente está falando de um sistema danoso, assassino e que espalhou desgraça em toda a profundidade da palavra por todos os lugares que passou. Uhum. Então, Nossa Senhora, ela adverte do risco do comunismo entrar no Brasil, e ainda quando o padre pergunta por que ela está aparecendo ali, por que ela está insistindo tanto nisso, ela é muito clara quando ela diz, eu ando procurando a salvação dos meus filhos. Sim. E aí ela ainda diz assim, eu amo a terra de Santa Cruz. Uhum. E as mensagens dela, ela traz esperança, né? Ela vem advertir, dizendo que ali na frente tem um buraco, que a gente vai cair nele, mas que tem como desviar Sim. do buraco. Uhum. E aí ela dá os remédios para combater o comunismo, que era penitência e oração. Sim. E aí Uhum. eu tenho muito medo disso hoje, porque a gente imagina que isso foi em 1936, quando a população tinha um outro padrão de vida, né? Uhum. Outros valores muito mais consistentes, e mesmo assim Nossa Senhora já viu que ali a coisa estava se encaminhando para um perigo muito grande. Imagina na situação que a gente vive Sim. hoje. Uhum. Falando claramente, em 1936 ninguém falava de ideologia de gênero. Uhum. Né? E Nossa Senhora já viu que a coisa estava tão complicada que desceu do céu para avisar. E é muito interessante porque em Simbres ela se preocupa tanto de advertir sobre esse risco do comunismo, que mesmo ela usando as duas meninas que eram tão simples, tão humildes, analfabetas, ela manda chamar os padres, inclusive padres muito cultos. Quando a gente fala de Padre Kerley, a gente está falando de um padre que era médico, que falava 5 idiomas. Ele veio para o Brasil, isso em 1920 e pouco, fazer o doutorado dele. A gente está falando de um doutorado em 1920, né? A cultura sim. desse homem. Então, ela manda chamar eles, como quem diz assim, eles entenderão. Sim. Uhum. Elas não vão entender o que é comunismo. Acho que as meninas não sabiam nem o que era comunismo na época. Mas eles entenderão, eles poderão propagar isso. Sim. E os padres, eles pagam muito caro por defender Simbres, por encaminhar Irmã Adélia para o convento, né? O padre Kerley praticamente ele recebeu punições enormes e quase que perdeu o sacerdócio dele para fazer de Irmã Adélia freira, quando Irmã Adélia resolveu que queria ser freira. Mas eles nunca arredaram o pé de propagar esse risco do comunismo entrar no Brasil. Uhum. E aí, quando o padre Kerley, muito culto, pergunta se seria igual à Espanha, porque ele estava atualizado do que estava acontecendo na Espanha naquele momento, ela diz quase. A nossa tendência é achar que o quase é menos, né? Mas o quase pode ser mais também, né, padre? Só para os nossos ouvintes que não fazem ideia do que é a Espanha, né? Ou seja, de 1936 a 1939 houve uma guerra civil na Espanha, onde o país foi dividido em duas partes, numa guerra fratricida, onde de um lado havia um grupo que iria implantar o regime comunista, né?